Está começando agora, pronto. Pesquisa científica, conceitos e tipos, né? E aí eu tenho aí algumas definições, né? Na verdade, eu tenho aí uma citação, a primeira citação é uma citação direta, né? E depois eu tenho aí uma paráfrase, né, desse mesmo autor aí, né? E olha que interessante, ele fala assim, ó, o que é pesquisa, né? Bom, vamos pensar o que é pesquisa. Vou até parar de espelhar aqui. O que é pesquisa? A gente faz pesquisa? A gente faz pesquisa o tempo todo, galera. Né? O tempo todo. Você quer saber alguma coisa, você vai no Google, você pesquisa. Você quer saber se alguém tem Instagram, você vai lá na busca, vai lá e pesquisa. Né? Você quer saber o preço de alguma coisa, você vai lá e pesquisa. Né? Sei lá, você quer saber o tempo que demora para ir daqui numa outra cidade, você vai lá e pesquisa. Certo? Então, pesquisa é uma coisa que a gente tem costume de fazer, é uma coisa natural para a gente. A grande questão é que quando a gente faz pesquisa, né, pesquisa dessa forma bruta que eu estou falando, né, essa forma simples, essa forma do dia a dia, a gente não tem uma sistematização, né? Então, o problema dessa pesquisa sem sistematização é que a gente não trata todas as informações que a gente tem da mesma maneira. Então, como assim? Vamos supor que eu procurei preço de alguma coisa e apareceu o preço em 3 mercados, né? Tem um mercado que é mais barato mesmo, tipo assim, tanto mais barato que compensava. Mas, como eu gosto mais do outro mercado, eu vou no outro, né? Se eu fosse trazer um parâmetro, uma sistematização para essa pesquisa quanto a comprar o mais barato, independente de eu gostar daquele outro mercado, eu vou comprar no mais barato. Então, eu apliquei um método, uma sistematização de forma geral para todos os dados que eu busquei, para todas as informações que eu busquei. Então, qual que é a diferença de eu fazer uma pesquisa do dia a dia e eu fazer uma pesquisa científica? É que na pesquisa científica eu tenho determinado esse tipo de parâmetro, esse tipo de sistematização, esse tipo de tratamento de dados, no qual não importa se eu gostei de uma coisa, importa aquilo que o meu parâmetro determinou que eu tenho que buscar. Então, se eu determinei que eu tenho que buscar o preço mais baixo, então eu vou no preço mais baixo. Não importa se o outro é mais bonito, se eu gosto mais das pessoas do outro mercado, o que importa é o preço mais baixo. Né? Então, a gente faz pesquisa, mas a gente não tem essa característica de determinar um parâmetro e obedecer aquele parâmetro. A gente tem muito viés de pesquisa, que a gente chama, né? Indução mesmo, através da sua percepção. Então, quando você cai no Google, né, e você vai lá e digita alguma informação, vem um monte de informação. Mas se de repente aparece um canal que você já viu, que você gosta, ou o nome de alguém que você já ouviu falar, você vai diretamente ali. E isso é um viés de indução, porque você está indo através da sua percepção daquilo que você gosta. Né? E aí, quando a gente trabalha com a pesquisa científica em si, né, quando eu determino um método, e se esse método for para ser aplicado na seleção de artigos, não importa se eu gostei mais de um artigo ou se eu gostei menos do autor, se eu gostei mais dele, do livro ou não, não importa. O que importa é quem segue aqueles parâmetros que eu determinei. Né? Então, antes da gente ver qualquer definição, né, que eu estava ali espelhando para vocês, mas não precisava nem ter espelhado, antes da gente ler qualquer definição de pesquisa, né, a gente já sabe, né, que é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado, que ele tem a criticidade, né, que ele permite, na verdade, o indivíduo descobrir, na verdade, novos fatos e dados. Olha, eu estou lendo isso aqui, ó, que começou a aparecer aqui para vocês, tá? Daquele campo de conhecimento que ele está buscando. Né? Então, a gente já percebe, né, que quando eu vou pensar numa pesquisa, né, eu tenho que ter essa sistematização, inclusive, para ela ganhar essa qualidade de científica, é imprescindível essa maneira organizada, né, seguindo esse planejamento prévio. Então, olha que interessante. Na hora que vocês começarem a pensar o tema de vocês e na hora que vocês começarem a formular a pergunta de pesquisa de vocês já têm que ter em mente, mais ou menos,
aonde vocês querem chegar. Né? E já tem que ter definido, antes de concluir o trabalho, já tem que ter definido o passo a passo de como que vocês vão chegar naqueles artigos. Né? Então, por exemplo, semana que vem, o Jair vai ensinar vocês a trabalharem nos bancos de dados. Então, ele também já deve ter explicado como é que trabalha com descritores. Se ele não explicou, ele vai explicar semana que vem também. Então, vocês vão aprender a chegar lá no banco de dados, jogar as palavrinhas que são chamadas de descritores sobre o tema que vocês têm interesse, e aí vai vir um monte de artigo. Né? E aí, você vai começar a fazer filtros. De que maneira? Por o ano que você quer, por se você quer as duas palavras juntas, chaves juntas, ou os dois descritores juntos, ou se você quer eles separados. Né? E isso é a determinação de organização da sistemática e do planejamento de como você vai colher os seus artigos posteriormente. Então, toda pesquisa científica, ela tem que ter um método muito bem definido. Né? Se eu não tiver nenhum método, se eu não tiver nenhuma técnica que possa estar voltada para a realidade empírica, né, que eu possa replicar aquilo, eu não posso considerar aquilo como ciência. Né? Então, qual que é a característica da ciência? A característica da ciência é que os métodos permitem que a gente faça o mesmo procedimento, seguindo aquela mesma técnica, aquelas mesmas etapas, sucessivas vezes, e que a gente consiga chegar ao mesmo resultado. É para isso que serve a pesquisa científica. Né? É para isso que serve até a estatística, né, que a gente fala, para ver se aqueles dados obtidos realmente são verdadeiramente confiáveis, se não são, certo? Mas ciência, para ser realizada, ela precisa de um método definido, de um planejamento, de uma sistematização, certo? Bom, existem algumas... Alguém quer perguntar alguma coisa, galera? Porque eu tô espelhando a tela inteira e eu não vejo, tá, galera? Se for chat, eu não consigo ver, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês ou levantam a mão, que faz o barulhinho, né? Ou faz o... Chama, né? Que daí eu escuto. Vamos lá. O próximo ponto aí que a gente tem é a forma como a gente classifica as pesquisas, né? Então, a gente tem pesquisas que podem ser classificadas como qualitativas e pesquisas que podem ser classificadas como quantitativas. Qual que é a diferença básica? O próprio nome já está dizendo um pouco, né? Quantitativo, galera, está relacionado com valores, com números, né? Então, numa pesquisa quantitativa, né, o fundamental são os dados obtidos. Então, toda a minha análise é em cima daquilo que eu obtive como resultado da minha pesquisa, certo? Não importa a minha percepção, não importa a minha abordagem teórica, tá? Não importa minhas crenças, meus valores, o que importa é aquilo que eu coletei, aqueles dados que eu obtive, tá? E esses dados, não pensem que eles só precisam ser dados numéricos, não. Né? Eles podem ser palavras, eles podem ser artigos, né? E aí eu tratar eles de acordo como se eles fossem números, tá? Por mais que eles sejam artigos, que eles sejam palavras, eu tratar eles como se eles fossem números, então dá valor ao que eles trazem de informação, tá? Quando eu vou para uma abordagem qualitativa, já é um pouco diferente, porque na abordagem qualitativa, geralmente o autor ele acaba colocando algumas percepções induzidas dele mesmo, né? Porque ele joga muitas vezes a abordagem teórica que ele gosta mais, né? Às vezes ele joga uma crença em um valor que ele gosta mais, né? Ele às vezes induz essa seleção de artigos, né? Mas a abordagem qualitativa, por exemplo, ela é muito mais valorosa quando, ao invés de você querer encontrar padrões em uma população, como o quantitativo faz, ele trazer, por exemplo, uma visão mais específica, né? Então, lá, quando você for médico, você vai ter 2 caras que vão fazer cirurgia com você, a mesma cirurgia.
Só que um tem algumas características, algumas crenças, alguns valores, algumas coisas associadas ao que ele aprendeu ao longo da vida, ao que ele acredita, e você vai considerar isso, né? E outro tem outras questões, outros valores e tudo mais, e também você vai considerar aquilo. Isso é uma abordagem mais qualitativa, tá? Você vai fazer o procedimento? Você vai. Mas você vai tratar de maneira diferente? Vai, porque qualitativamente eles têm características diferentes. E você leve em conta isso, leve em consideração isso. Então, quando você escreve qualitativamente, a tendência é que você utilize a visão de outros autores dentro do seu texto, né? Ao invés de você fazer uma análise direta nos dados, como é a quantitativa, você faz uma análise conteudista e traz a visão de outros autores para o seu texto. Isso na escrita, beleza? Então, quantitativo está determinado dados, né? E qualitativo determina mais a gente ter a visão mais, vamos pensar assim, ontogênica do sujeito, mais experiência de vida, mais crenças e mais específica, né? Dessa maneira, ela também é mais específica, né? Porque ela trata o indivíduo mais dentro das qualidades dele, beleza? E na escrita a mesma coisa, a quantitativa dá valor aos dados e a qualitativa vai dar valor ao que os outros autores trazem para a gente, beleza? Bom, na sequência aí, a gente a classificação como nível de profundidade, né? Nível de profundidade de pesquisa, galera, a gente tem esses três tipos, né? A exploratória, a descritiva e a explicativa, certo? Se a gente for pegar em nível de profundidade, né, a exploratória é a mais superficial de todas, tá? E a explicativa é a mais específica, né? Então, a gente tem aqui um grau de nível de profundidade aumentando de cima para baixo, né? Então, a explicativa é a de maior profundidade e a exploratória é a de menor profundidade, certo? Bom, como é que isso se relaciona com a abordagem quantitativa qualitativa? Como é que isso se relaciona com a forma como eu vou coletar meus dados de pesquisa? Então, olha só, tem essa tabelinha aí, que é uma tabelinha bem interessante. A galera que está pelo celular, eu vou ampliar para vocês verem. Ó. Então, vamos lá. Ó. Tem a classificação dessas três pesquisas, né? Então, exploratória, descritiva e explicativa. E aí, ele vai comentando, né, essa tabelinha vai comentando qual que é o objetivo de cada uma delas, o processo de coleta de dados, o tipo de dado utilizado e como essas coletas são realizadas, baseadas em que elas são realizadas, tá? Então, vamos lá. A pesquisa exploratória, como eu falei para vocês, o próprio nome já está dizendo que ela vai só explorar algum tipo de problema. Ela vai fazer com que o cara obtenha algum tipo de informação. Para quê? Para que, posteriormente, ele faça uma investigação mais precisa, né? Então, ela é muito utilizada para a gente começar a ter proximidade com o tema, né? E a partir depois dessa pequena pesquisa exploratória, você já ter esse pequeno conhecimento sobre o tema, você começa já a começar a pensar em hipóteses e em problemas a serem criados, em perguntas de pesquisa e por aí vai. Então, é por isso que eu estava falando ali para a Duda no começo. Duda, eu não entendi muito bem ainda como que a gente vai fazer. Natural, é isso mesmo. A gente está começando o processo agora. O que você tem que pensar agora é assim, ó, eu preciso fazer uma pesquisa exploratória. Eu preciso sentar um dia, começar a dar uma lida, as coisas que eu já gosto de medicina, vou lá, faço uma pesquisa geralzona e tal, para eu começar a entender um pouco mais do tema, para eu ter conhecimento, para eu começar a pensar numa hipótese ou numa pergunta de problema, tá? Então, essa pesquisa exploratória, eu costumo falar para os meus alunos que ela é uma obrigação, né? Todo mundo que quer saber alguma coisa faz uma pesquisa exploratória. Então, é uma obrigação da gente. Quer ter conhecimento de alguma coisa? Tem que fazer uma pesquisa, né? Vai lá entender um pouco do tema para depois você começar a chegar no mais específico, tá? A pesquisa descritiva, o próprio nome já diz, né? A ideia geralmente é descrever algo, né? Só que aqui, olha só, a gente não faz exploração, a gente já faz uma análise minuciosa
e descritiva do objeto que a gente está estudando, do tema que a gente está estudando. E agora, olha que interessante, a gente não interfere, né? O pesquisador não pode ter interferência, né? Na exploratória tem interferência, por quê? Porque você vai fazer uma seleção de acordo com o que você quer investigar ali, né? Então é só uma exploração geral, então não tem muito, como é que eu posso dizer, uma coisa que evite esse viés de interferência sua. Né? Agora, na descritiva, não. Vocês vão ver que a gente já vai ter um método estruturado e isso faz com que essa interferência do pesquisador seja muito reduzida. Tá? Bom, na pesquisa descritiva, geralmente, a gente entra com as perguntas de pesquisa mesmo. Né? E aí as perguntas de pesquisa vão ser respondidas através de revisão sistemática, de revisão documental, ou mesmo de algum estudo de campo. Certo? Mas significa que ela já tem uma profundidade maior do que a pesquisa exploratória. Inclusive, na descritiva, a gente consegue fazer relações, né? Dentro de uma pergunta, fazer relações entre duas variáveis, entre uma patologia, uma classe sexo-etária, de repente, enfim. Tá? E na explicativa, já é diferente, né? A ideia é explicar mesmo, né? Conectar as coisas, explicar, né, causa e efeito, né? Então, essas pesquisas explicativas, elas são aquelas pesquisas que estão mais relacionadas a estudo de controle mesmo, grupo controle e grupo experimental, né? Se vocês estão acompanhando aí o desenvolvimento da vacina do Covid, teve uma pesquisa que eles aplicaram em milhares de pessoas, né, a vacina, num monte de gente, foram lá e aplicaram. Só que num tanto de pessoas aplicaram vacina mesmo, a vacina que estava sendo testada. No outro tanto de pessoas aplicaram um líquido, um isotônico, vamos pensar assim. Né? E aí, o que aconteceu? As pessoas não sabiam se tinha tomado vacina ou não. Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam determinando um grupo controle, que eram as pessoas que tinham tomado a injeção, mas que era um líquido, que era, entre aspas, um placebo, tá? E comparava com o grupo experimental, que era a galera que tinha tomado a vacina. E aí eles vão comparar causa e efeito, né? Grupo controle e grupo experimental, certo? As pesquisas explicativas, geralmente, elas têm um controle metodológico experimental muito grande, né? Por isso que elas são, na maioria das vezes, desenvolvidas em laboratório mesmo, tá? Bom, mas vamos aí para a sequência. Então, gravaram, né? A primeira coluna é a exploratória, a do meio é a descritiva e a terceira é a explicativa. Então, olha só, vamos para baixo aqui, ó. Bom, quais são os objetivos, né? Então, na exploratória, é descobrimento de ideia, de pensamento, entender um pouco daquela temática, né? Na descritiva, descrever característica, função, relação, tá? E na explicativa, compreender causa e efeito, certo? Agora que vem o que muda, o que é mais interessante da gente pensar. Quando a gente vai olhar o processo de seleção dos dados, né? A gente já vê que na exploratória não tem estruturação, então não tem sistematização. É por isso que uma pesquisa exploratória, ela não é tão bem vista como científica, como, por exemplo, uma pesquisa descritiva e uma pesquisa explicativa, que o método é todo bem estruturado, todo bem definido, né? Então, o fato da descritiva e da explicativa ter essa estruturação no processo de seleção dos dados já faz com que aquela indutividade que o pesquisador possa trazer para a pesquisa já seja eliminada. Ok? Bom, quanto aos dados, os dados utilizados na pesquisa exploratória, eles têm teor qualitativo. Por quê? Porque eles são baseados em pesquisas bibliográficas e em estudos de casos, né? Basicamente isso, certo? Agora, na descritiva e na exploratória, a gente já tem um foco maior em dados que são quantitativos. Então, quando eu venho aqui, mais uma vez, para a exploratória e vejo esse teor qualitativo, significa que eu estou considerando o que outras pesquisas estão dizendo para mim. Quando eu venho para a descritiva ou para a exploratória, eu estou focando nos dados que eu obtive, né, de maneira diferente. Na pesquisa descritiva,
né? Eu posso usar, assim, óbvio, eu posso usar dados qualitativos também, mas a gente usa primordialmente dados quantitativos para a gente levantar informação, para descrever aquele processo, tá? A pesquisa explicativa usa dados quantitativos, mas todos eles, como eu falei, baseados em métodos experimentais, métodos extremamente controlados, geralmente de grupo controle e grupo experimental, certo? Para determinar a causa e efeito de alguma coisa, beleza? Então, esse quadrinho, né? Eu passei um slide a mais. Esse quadrinho que está aqui, galera, é um quadrinho muito interessante para a gente entender, né, depois, aonde que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, ó, daqui, ó, da descritiva para cá, né? A gente não consegue fazer uma explicativa, tá? Mas uma coisa que a gente vai evitar é fazer uma pesquisa exploratória, certo? É por isso que vocês vão aprender como sistematizar toda essa coleta de dados para fazer uma revisão sistemática, beleza? Certo? Então vamos para o próximo aí. Bom, e aí tem as formas de classificação de pesquisa quanto o procedimento de coleta de dados, né? Eu posso coletar os dados do que a gente chamava de fontes de papel, né? Hoje não chama, não é que não chama, né? Nos livros ainda traz fontes de papel, né? Mas a gente sabe que raramente a gente imprime alguma coisa, né? E o que seria pesquisa de fontes de papel? A pesquisa bibliográfica, revisão bibliográfica mesmo, ou a pesquisa documental. Mas a gente também pode fazer pesquisa com dados fornecidos por pessoas, né? E aí seriam os estudos experimentais, estudo de caso controle, levantamento, estudo de campo e por aí vai,